redução da pobreza, e principalmente da extrema pobreza, passa necessariamente por crescimento econômico, por um lado, ou por políticas públicas e principalmente políticas de transferência direta de renda. Hoje, nós não temos nem o crescimento econômico por um lado, e essas políticas elas são políticas tímidas. Mesmo políticas importantes como o Bolsa Família, existem estudos já que demonstram a eficiência do Bolsa Família, mesmo essas políticas elas são políticas tímidas no que diz respeito ao enfrentamento da extrema pobreza no nosso país. E o aporte dessas pessoas é o cadastro único, que é a porta de entrada, para que eles tenham os benefícios dos programas sociais, governo federal e, enfim, das atividades que são desenvolvidas também no município para atender. Um levantamento feito este mês revela os números de quem vive na miséria em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Erechim, 473 famílias vivem com até R$ 89 por mês, segundo os dados do Cadastro Único, disponíveis no portal do Ministério da Cidadania do Governo Federal. De julho de 2018 a junho de 2019, o número de famílias em situação de extrema pobreza subiu 1,78% no estado. O levantamento aponta ainda que 38.874.312 brasileiros vivem em situação de vulnerabilidade. São alguns motivos, talvez o principal deles hoje é uma redução da atividade econômica. Nós sabemos que a crise econômica pela qual o país tem passado tem levado também a uma redução do emprego, e isso tem um impacto também no empobrecimento das famílias e na diminuição da renda dos trabalhadores. Conforme o relatório da Bolsa Família, Erechim possui 6.593 famílias de baixa renda inscritas no programa. Destas, 842 estão em situação de pobreza, ou seja, com renda per capita de até R$ 178 por mês. Nós temos um trabalho efetivo e que se realiza através dos nossos serviços do CRAS, Centro de Referência e Atendimento Social. Temos uma média, eu tenho aqui um levantamento de janeiro a maio do número de pessoas, de famílias atendidas. É uma média de 2.011 famílias que frequentam esses CRAS. Aí, eles têm um acompanhamento psicossocial, famílias que fazem atendimentos e desenvolvem o PAIF, que é o Programa de Atendimento Integral à Família, assistência. Temos visitas domiciliares, né? Foram realizadas, nesses 6 meses de trabalho, mais de 600 visitas familiares. De acordo com o levantamento, no mês de junho do ano passado, em comparação ao mesmo período de 2019, teve um aumento de aproximadamente 50% no número de famílias em situação de extrema pobreza no município. Nós vivemos em sociedades hoje que, ao longo da história da humanidade, nunca se gerou tantas riquezas como se gera hoje em dia. Mas nunca essas riquezas estiveram tão mal distribuídas. Então, acho que passa também pela própria compreensão do poder público de que, quando vai se pensar o orçamento, essas pessoas elas precisam ser prioridade. Porque justamente essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Então, me parece que políticas públicas, como eu mencionava antes, políticas públicas que passam por educação, que passam por saúde e que passam mesmo pela assistência social, tá? E que observem, inclusive, as carências mais imediatas dessa população, elas são necessárias. Em outubro de 2012, Erechim contava com 1.192 famílias em extrema pobreza. Já no mês de junho deste ano, o município tem 1.035 famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família. E o valor médio para este tipo de benefício, segundo o documento, gira em torno de R$ 140 por mês. Em outras palavras, o valor de R$ 142 mil disponibilizados pelo governo federal de forma mensal às famílias em Erechim. Essas famílias, para terem direito à Bolsa Família, elas têm condicionalidades. Elas têm que ter os filhos na escola, elas têm que ter a pesagem, né, fazer o pré-natal.
Isso são deveres, no mínimo, de uma família que recebe, né, um benefício. Existe sim situações onde repassamos inclusive uma cesta básica, quando a situação é grave, quando se apresenta vulnerabilidade, né, principalmente com relação às crianças, nós temos o benefício da cesta básica, mas é um benefício eventual, né, é no momento da necessidade. Então o investimento público em políticas públicas é fundamental. Para que as políticas públicas elas sejam efetivas, é necessário que se tenha um levantamento e que se conheça exatamente o perfil dessa população. Essas políticas públicas elas vão passar por formação profissional, por geração de emprego e renda, vão passar por políticas públicas que são entendidas como direitos sociais, como educação, como saúde pública. Então, é fundamental, inclusive, que essas políticas públicas elas sejam voltadas ao resgate da cidadania dessas pessoas que se encontram hoje numa situação de extrema pobreza. Esse não é um movimento muito fácil, principalmente na atual conjuntura, numa conjuntura de baixo crescimento econômico, mas é fundamental que o poder público dê atenção, então, para essas pessoas que hoje representam em torno de 1,5% da população de Erechim.